Vamos lá. Amém. Ó, quem dormir vai pagar uma prenda. Vamos lá. Amém, Senhor. Ó Deus eterno e amado, Tu és bendito da nossa alma, Senhor. Tu és o Deus em que temos esperança em Ti, Senhor. Ansiamos por momentos mais íntimos contigo, meu Deus. Desfrutar da Tua presença, desfrutar do Teu amor, Senhor, da Tua fidelidade. Meu Deus, que Tu esteja sempre conosco, Senhor, olhando os nossos passos, conduzindo, Senhor, os nossos passos a cada momento, a cada dia. Olhando os nossos pensamentos também, Senhor, tirando tudo aquilo que não Te agrada da nossa mente e do nosso coração, para que possamos ter cada dia pessoas melhores, Senhor, e fazer mais a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, olhe por nós, esquadrinhe os nossos pensamentos, Senhor Deus, porque aquilo que está na nossa cabeça, Senhor Deus, gera sentimento no coração e a gente acaba falando ou fazendo algo que não Te agrada, Senhor. Por isso, venha estar sempre, Senhor, nos conduzindo, Pai, pelo melhor caminho possível, Senhor, em nome de Jesus. Também nesse momento nós Te apresentamos e pedimos a proteção e a cobertura espiritual do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e a vida das nossas famílias, Senhor. Da tia Tereza, meu Deus, em nome de Jesus, da tia Seneca, da tia Ilka, da tia Icleia, da mamãe, da Dindinha, do tio João, do tio Miruz, do tio Luzmário, do Evandro, Senhor, do Evandro, do Pelado, da Valquíria, da Tainá, Pai, que pediu agora de noite que não ia poder participar porque ela não estava se sentindo bem. Que Tu venha estar abençoando a vida dela, Senhor, desse bebê, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, a família da Renata, Senhor, abençoa a vida dela. Acampa Teus anjos ao redor da família dela, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, como de costume, nós temos aqui, Senhor Deus, as orações, os pedidos de orações pela saúde de cada uma dessas pessoas, Senhor. Tu venhas estar visitando, Senhor, e trazendo a cura, meu Deus, para Leia, para o Leandro, para a doutora Rita, Senhor, para a Letícia, para o Riquelme, Senhor. Olha essa criança, meu Deus, não deixa que nenhuma sequela venha estar, Senhor Deus, sobre ele, Pai. Olha a vida também do José de Ribamar Cabral, Senhor, em nome de Jesus. Olha esse bebê da Tainá, Senhor, visita nessa noite, meu Deus, vai tirando todo o enjoo, Senhor, todo o mal-estar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós Te pedimos também, Senhor, pelo doutor Enzo Ferraz, meu Deus, que Tu venhas estar olhando pela saúde dele, Pai, que Tu venhas estar dando a cura, Senhor, venha estar tratando, meu Deus, e protegendo não só essas pessoas, Pai, como também a todos os profissionais de saúde, as pessoas que estão na área da limpeza, Senhor, do administrativo, aí na linha de frente, Senhor, em nome de Jesus, tantos médicos partindo, tantos enfermeiros, Senhor, tantas pessoas envolvidas na linha de frente que têm partido por conta dessa doença. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, dê um basta nessa doença, Senhor, traz a cura, meu Deus. Nós sabemos que tudo é na Tua hora, na Tua vontade, Senhor. Tu tens confundido a ciência, meu Deus. As pessoas têm se achado confusas, nenhuma medicação é 100% correta, a vacina não tem. Meu Deus, em nome de Jesus, dá o entendimento para alguém, Senhor, que não venha se vangloriar, mas que venha dar a glória para Ti, Senhor, dessa situação. Traz a cura, meu Deus, traz a normalidade das nossas vidas, Senhor. Tem muita gente que está sofrendo, Senhor, está tendo ataque de síndrome do pânico, Senhor, com depressão, meu Deus, com tantas outras coisas da cabeça, doenças psicológicas, Senhor. Essas pessoas vêm enfrentando dentro das casas delas, Senhor, pessoas que estão tirando a própria vida porque não aguentam mais. Meu Deus, dá livramento, Senhor, não só para nós, nossa família, mas para todas essas pessoas, Senhor, que estão nessas situações aí, Senhor. Em nome de Jesus, escuta a nossa oração. Em nome de Jesus, nós Te pedimos também, escreve os nossos nomes, o nome da nossa família, de todas as pessoas que estamos pedindo oração, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos já em nome de Jesus, porque cremos que Tu já está agindo nas nossas vidas e na vida dessas pessoas. Bom, a palavra de hoje, ela vem complementar aquela que o Joaquim falou ontem, que a palavra do Joaquim de ontem era a respeito do batismo. O Senhor Jesus falou que o batismo é um sinal de arrependimento, né? Então, quando a gente desce as águas e se batiza, a gente está se arrependendo de todo o pecado que a gente fez. E quando Jesus estava aqui na Terra, que ele foi ser batizado, o Senhor Jesus foi batizado pelo João, né? O João Batista. Então, quando ele entrou nas águas, que ele desceu
nas águas e subiu, esse movimento de descer e subir, segundo a Bíblia, é quando você desce as águas, você está se desfazendo do velho homem. Quando você sobe, você está nascendo para Cristo. Então, por esse motivo, quando Jesus foi batizado, ele desceu nas águas, ele desce de costa e depois levanta de frente, que significa justamente isso, deixar para trás o velho homem, as velhas coisas e nascer para Cristo, né? Para que você venha receber o segundo batismo, que no caso é o batismo da oração de hoje, da palavra de hoje, que é o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz parte da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Jesus deixou ele como nosso consolador. E ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele também é onipotente. Então, o Espírito Santo de Deus é o próprio Senhor Deus na sua onipresença, estando com a gente. Mas para que a gente venha receber o Espírito Santo de Deus, a gente precisa fazer aquilo que a gente vem sempre dizendo o tempo todo. Buscar reconhecer Jesus como o caminho que nos leva a Deus. Então, esse é o primeiro passo. E aqui diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele estava falando aqui lá no livro de João, no Evangelho de João, sobre o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou para os discípulos dele que ele subiria para o Pai, mas ele deixaria aqui na terra o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Para a gente receber o Espírito Santo de Deus, a gente primeiro tem que entender que Jesus Cristo fez tudo o que fez, que a gente vem falando aqui há dias, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. E tem uma parte aqui que fala assim: aqui vemos que o Espírito Santo age sobre os homens como um promotor, né? Ele trabalha, ele vem trabalhando no nosso caráter, ele vem mostrando para a gente aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, tá? Então, assim, enquanto a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vem para acusar, matar, roubar, destruir, o Senhor Jesus veio para salvar. E o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado. Então, assim, uma coisa que a Bíblia nos diz, nos garante, é que a gente só reconhece que a gente peca quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Nem todo mundo que abre a boca e fala: ah, Deus, meu Deus, Senhor, não, que Deus é Pai. Nem todo mundo que fala isso tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque no coração dessas pessoas, eles ainda não aceitaram a Cristo, eles ainda não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Eles acham que Cristo é só Cristo. E a gente precisa entender que Cristo também é Deus, né? Os três, a Santíssima Trindade, como a gente costuma falar, que é o que eles são. Né? Então, o Espírito Santo de Deus é o que nos convence do pecado. Quando você tem uma atitude e você acha que aquela atitude está correta e todas as pessoas ao teu redor falam que aquela atitude é errada e você continua fazendo, e você não consegue, nem passa pela tua cabeça que aquilo ali tu tem que parar de fazer, porque tu não tem o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente começa a entender que determinados caminhos, como a palavra de Deus fala, para que a gente fuja da aparência do mal. Então, o Espírito Santo aqui nos dá discernimento para fugirmos da aparência do mal. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, é viciada em bebida, tem outras pessoas que são viciadas em jogos. E por aí vai. Existem vários tipos de vícios. Então, quando você vai chegar para uma pessoa que ela é viciada em bebida e você fala para ela que o beber não é pecado, até porque a Bíblia não diz que você não deve beber. A Bíblia usa exatamente esse termo. O pecado está na embriaguez. Então, a palavra de Deus fala que nenhum beberrão entrará no reino de Deus. Então, assim, o que acontece? Quando você chega para uma pessoa dessa e fala: olha, beber exageradamente como você tem feito não agrada a Deus. A primeira coisa que ela vai mandar é você ir para um lugar bonito, que eu nem posso falar aqui. Então, ela vai ficar com raiva de você e, se duvidar, vai deixar de falar com você. Porque você está dizendo para ela abrir mão daquilo que ela mais tem prazer na vida, que é a bebida. É a mesma coisa uma pessoa viciada em jogos. Quando você chega para a pessoa e fala para a pessoa não fazer isso, você está dando um murro na cara da pessoa, sem sequer encostar nela. Porque você está tirando dela o prazer dela da carne. Aquilo que agrada a ela nesse mundo. Né? Então, essas pessoas que não conseguem se desvincular daquilo que não agrada a Deus, elas ainda não receberam o Espírito Santo de Deus.
E para que a gente venha saber do que é pecado, o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus, a gente precisa ter o Espírito Santo dentro da gente. Sem ele, a gente não tem noção do que é e o que não é pecado. A gente vai continuar fazendo aquilo porque a gente vai achar que é normal. Todo mundo faz, a gente também pode fazer. Mas a palavra de Deus fala que é lícito, nem tudo que é lícito lhe convém fazer. E uma outra parte que diz aqui é que Jesus, né, fez o maior esforço, a maior declaração de amor que alguém podia fazer, que é dar a vida pelas nossas vidas. Mas ele não fez isso só por fazer. Então ele foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo dele aqui, porque Jesus precisou voltar para o céu, que a palavra de Deus fala que ele vai fazer moradas para nós, para morarmos com ele. Né? Ele falou, não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele foi para lá para fazer moradas para nós, né? Para o dia que ele vier nos buscar. Então tudo quanto era possível fazer para levar o homem ao arrependimento, à salvação, Deus já fez, através de Jesus e deixando o Espírito Santo dele. Mas para que o Espírito Santo de Deus seja o nosso consolador, o nosso conselheiro, a gente precisa se revestir do poder de Deus. Ou seja, falar do nome de Jesus, acreditar que esse nome tem poder, acreditar no Senhor Jesus e ler as escrituras de Deus, tá? E em Romanos 8:22, ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos consola das nossas fraquezas. Por isso que a palavra de Deus fala que quando estamos fracos é que somos fortes. Às vezes, é preciso você cair no fundo do poço, cavar mais uns 10 metros para baixo, para que você venha se encontrar como ser humano e para que o Espírito de Deus possa agir na tua vida. E aí, naquele momento de fraqueza, de desespero e de tristeza, é que o Espírito, você fica sensível ao Espírito Santo, porque você vai se despindo do orgulho, se despindo de soberba, de tudo que afasta a gente de Deus. E aí, quando você se encontra na situação de humilhado, porque a palavra de Deus diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Então, quando a gente começa a se humilhar diante da potente e poderosa mão de Deus, a gente abre espaço para que o Espírito Santo de Deus possa começar a trabalhar na nossa vida. E aí se contempla a palavra que diz, quando estou fraco é que sou forte, porque quando você se sente fraco, você se sente impotente. E aí você tende a jogar para cima de Deus e dizer, Senhor, me ajuda. E aí a força que vem do Senhor é muito maior. Por isso essa palavra de Deus é tão antiga e tão atual nas nossas vidas. Quando estou fraco é que sou forte. Porque ali a gente reconhece a soberania de Deus. E o Espírito Santo dele pode agir. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará ou enviou em meu nome, aqui é Jesus falando, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que venho dito. Às vezes você escuta uma coisa lá atrás, há muitos anos, e aí chega um determinado momento que quando você está sensível para Deus, o Espírito Santo ele te faz relembrar daquilo ali. E é por isso que a palavra de Deus ela é tão real e ela é tão viva e eficaz, porque ela vem se cumprindo. Até nesses detalhes a gente pode perceber o quanto a palavra de Deus se cumpre. Tá? Então, assim, nós que entendemos que o sacrifício que Jesus fez, para que a gente venha realmente ter intimidade com Deus, a gente precisa estar com o Espírito Santo dele dentro da gente. Então, a gente precisa ter o Consolador. E para que a gente venha ter o Consolador, a gente precisa estar todo dia se santificando. Então, a palavra de Deus fala que nós somos santos, né? A palavra de Deus está dizendo isso. Aí você diz assim, nossa, somos santos, mas a gente peca todo dia, toda hora, como é que a gente pode ser santos? Então, lá em Coríntios diz assim, ou não saber, por que a gente é considerado santo para Deus? Olha, para você ver como Deus é poderoso. A palavra de Deus diz assim, que ele tem ciúme de nós. Né? Então, ele fala que um fio de cabelo da nossa cabeça só cai se ele permitir. Então, é um Deus que é zeloso, é cuidadoso, ele tem ciúme de nós. Ele cuida até de um fio de cabelo da nossa cabeça que cai. Tá? Então, quando ele diz lá em 1 Coríntios 6, 19, 20, ele fala assim, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmo, foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
Então, ele fala que como o nosso corpo precisa glorificar a Deus, né, nós somos santos diante de Deus, porque tudo que é glorificado para Deus, tudo que é consagrado para Deus se torna santo. E a gente precisa se tornar santo. Nós somos santos pecadores, na verdade. Porque se Jesus fez o que fez por nós, deixou o Consolador, para que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de nós, a gente precisa estar todo dia buscando santificação diante de Deus. E para que haja santificação, a gente precisa se humilhar diante do Senhor. Não é se humilhar pela rua, se humilhando para as pessoas. Não. É se humilhar para Deus. Falar, Senhor, eu não consigo nada sem ti. Eu não valo nada sem você. Falar para Deus a verdade, porque a gente não vale nada sem Deus, né? Então, o nosso corpo, essa matéria, ela é templo do Espírito Santo. Então, como eu acho que até falei uma vez, assim como a gente vai prestar conta de todas as palavras que a gente fala, nós também vamos prestar conta de todo o nosso corpo. Seja qualquer coisa que a gente faça ao nosso corpo, qualquer tipo de mudança. A gente precisa tomar determinados cuidados. E, é assim, tenho buscado a Deus, tenho falado assim com Deus a respeito disso, desde o dia que eu peguei a virose, em fevereiro. E eu comecei a colocar algumas coisas diante de Deus e Deus começou a mostrar algumas coisas para mim. Então, a gente vai prestar conta do corpo da gente para Deus. Seja eu sempre peço a Deus, Senhor, me protege, que essas medicações que eu tenho tomado só venham fazer o efeito que ela tem que fazer, que não tenha nenhum efeito rebote, nenhum efeito colateral, né? Eu sempre coloco isso diante de Deus, porque são remédios pesados, que afeta vários órgãos, e para a glória de Deus, né, para a honra e glória do nome dele, hoje, dia 24/6, faz 4 anos que eu fiz a cirurgia, né, em 2016, que aconteceu tudo que aconteceu. Então, hoje eu fiz uma oração diferente para Deus. Pedi para ele me tirar desse deserto, né, de dores e tal, enfim, e coloquei diante de Deus, porque hoje faz 4 anos. Mas, assim, ainda assim, eu creio que Deus pode fazer muito mais na minha vida e Deus pode me dar muitas alegrias que eu nem imagino que eu poderia ter. Porque é durante a prova que Deus nos aprova. Então, a gente precisa ser provado para sermos aprovados por Deus. Então, nenhuma luta é em vão. E por ter noção de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu sempre coloco para que Deus venha proteger tudo que, de repente, essas medicações podem prejudicar. E Deus tem sido fiel na minha vida cuidando disso. Então, pela quantidade exagerada de remédio, de antibiótico, de remédio tarja azul, tarja não sei o quê. Então, o efeito colateral que eu tive foi a infecção por fungo, porque foi muito antibiótico e desregula a flora todinha do corpo da gente. Então, Deus até nisso tem tido a misericórdia dele na minha vida. Então, eu não posso reclamar. Deu dor de barriga, o fungo faz isso, faz, mas eu não posso reclamar, porque Deus tem sido fiel. E eu tenho plena noção de que muita gente, por muito menos, já desceu à sepultura, né? E eu tive uma infecção muito grande, muito grande. E por pouco não, por Deus, eu não cheguei a morrer. Por Deus, essa infecção não se alastrou pelo meu corpo todo. Então, eu não posso reclamar, eu não posso reclamar. Eu tenho convicção de que eu não posso reclamar, porque Deus tem sido misericordioso. Se não fosse por ele, eu não estaria mais aqui. Tá? Então, a gente precisa cuidar do corpo da gente e ter noção de que a gente vai prestar conta do corpo da gente para Deus. Tá? E o Espírito Santo de Deus é ele que nos dá o crescimento espiritual que nós precisamos nessa vida. Certo? E quando a gente passa por toda essa fase de entender que Jesus é o nosso Salvador, que ele foi para o céu, deixou o Espírito Santo, que a gente está tentando se santificar para receber a Deus na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, receber o discernimento de tudo através do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá crescimento espiritual através dele. Aí vem o batismo pelo Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo, né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você fala de Deus, você sente vontade de falar mais ainda de Deus. Quanto mais você fala de Deus, mais você tem vontade de falar. Essa também é uma forma de batismo no Espírito Santo. A forma de batismo no Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas, tá? Até porque quem não fala línguas estranhas não significa dizer que não tem o Espírito Santo. Cada um na sua particularidade, no seu dom que Deus está dando.
Então, tem pessoas que falam línguas estranhas, mas tem pessoas que têm um dom da cura nas mãos, que começa a orar por uma pessoa e a pessoa se sente melhor. Tem pessoas que têm um dom de interpretar sonhos. Tem pessoas que têm um dom de revelações. Então, Deus tem dom para muito, dons infinitos nas nossas vidas. Então, isso é o batismo no Espírito Santo. Mas uma das primeiras sensações que você tem de que o Espírito Santo já está com você é quando você começa a fazer, começa a falar de Jesus, fazer o ide que Jesus mandou. Ide e pregai o evangelho a todos os povos. Até porque existe uma promessa aqui, tá? Quando a palavra de Deus fala que quando a gente vai buscar, a gente fala de Jesus, quanto mais a gente fala dele, mais a gente se aproxima da volta dele. Porque ele falou que quando a última pessoa na Terra souber da existência dele, porque tem alguns países que quando você fala de Jesus, tem criança que nem tem noção do quem é. Tem gente que nunca nem ouviu falar de Jesus. Está morrendo sem salvação, né? Porque a salvação está nele. Então a palavra de Deus fala que quando a gente conhece a Jesus, quando o último ser humano da Terra conhecer a Jesus, ele volta para resgatar a igreja dele, tá? Então, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo, ele anuncia quem verdadeiramente Jesus é. E ele testifica isso dentro da gente, certo? Outra parte aqui muito interessante é que ele fala assim: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis dons do Espírito Santo. Tá? Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. E naquele dia agregaram 3.000 homens. Quando ele fala essa parte aqui, quando eles estavam falando de Jesus para 3.000 homens, e nessa época não se contava nem idosos, nem crianças, nem mulheres, então era muita gente. Então 3.000 pessoas reconheceram que Jesus é o Cristo, é o Salvador das nossas vidas. E quando se fala de batismo no Espírito Santo, também a gente lembra muito do dia de Pentecostes, né? Que os 12 discípulos estavam reunidos. Eu falo 12 porque quando Judas Iscariote morreu, veio um outro que tomou o lugar dele como discípulo, né? Então, os 12 estavam reunidos em Pentecostes. E entrou um vento na sala onde eles estavam. E o Espírito Santo de Deus, isso foi assim que Jesus subiu aos céus. O Espírito Santo de Deus, nesse dia, se derramou sobre eles e houve línguas repartidas. Cada um começou a falar de uma língua diferente. Eles falavam hebraico. Então, imagina um povo que fala hebraico. Começou a falar português, inglês, espanhol, francês, várias outras línguas, né? Isso tudo por conta do Espírito Santo que tinha descido naquele momento. E foi aí que essas 3.000 almas que estavam do lado de fora da casa, que escutaram eles falando em várias línguas diferentes e sabiam que aqueles homens não tinham estudo para aquilo e entenderam que verdadeiramente houve o derramar do Espírito Santo de Deus. E aquelas almas se converteram ao cristianismo, né? Que é o que a gente vive hoje, é crer no Senhor Jesus. Então, minha gente, essa é a palavra de Deus de hoje. Que a gente possa vir buscar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o nosso consolador aqui na Terra. É Ele que nos dá o discernimento. E quando a gente chama o Espírito Santo de Deus para nossas vidas, a gente ganha intimidade com Deus. E a gente começa a testificar de Jesus. A gente começa a falar de Jesus de uma forma que agrada a Deus e de uma forma verdadeira. Porque muitas vezes quem fala não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus que toma a nossa boca e fala. Então, às vezes, tem pessoas que só precisam de uma palavra. E, através do Espírito Santo de Deus, ele fala aquela palavra, até porque ele é onisciente também. E ali Deus toca aquela vida. Por isso é que quem convence o homem do pecado não é a gente falar, né? Porque isso bem que é pecado. Não, a gente não convence. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para convencer, tem que estar em nós, para que ele convença o outro e também faça morada naquela outra pessoa também. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós nem reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente é incapaz de fazer isso, né? Então, somente pelo Espírito Santo de Deus é que temos esse discernimento e essa condição de conseguir reconhecer que somos pecadores, somos santos que pecamos, na verdade, como diz a Bíblia, né? E a palavra de hoje foi essa. Então, já devolvi aqui os microfones para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Podemos começar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os microfones não estão funcionando?